fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Noite findará, o seu dia chega. Você crê nisso? Amém, Senhor? Quando o milagre que você espera acontecerá. Deus mora com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Mas Deus fará abundância, Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Amém. Glória a Deus. Creio que Deus fará o impossível para você nessa noite. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará, o seu dia chegará. Vai chegar em nome de Jesus. E o milagre que
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias, que é o texto que nós estamos estudando nesta campanha de oração. Neemias capítulo 2, versos 17 e 18. Eu quero continuar falando sobre esse tema que tem nos acompanhado há algumas semanas, reconstruindo uma vida melhor. Se você não tem a sua Bíblia hoje com você, você pode acompanhar a leitura que estará sendo colocada aqui no telão, para que você possa acompanhar também a leitura bíblica que eu estarei fazendo nesse texto, Neemias capítulo 2, versos 17 e 18. Você que está pela internet também participando desta celebração, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia aí no seu celular, seu tablet. Diz assim a palavra de Deus, Neemias 2, verso 17 e também o verso 18. Diz assim, então disse Neemias, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos recomeçar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Como eu disse, meus irmãos, nós estamos nessa campanha falando sobre reconstruindo uma vida melhor. E nós estamos buscando reconstruir aquilo que está em ruínas da nossa vida, usando como base as aplicações e os princípios que Neemias aplicou na sua vida e na reconstrução da cidade de Jerusalém. Vocês já sabem que Jerusalém, naquela oportunidade, estava destruída, os portões queimados, os muros derrubados, e tudo isso trazia uma fragilidade muito grande àquela cidade. Trazia também uma insegurança aos moradores daquela cidade. E assim também nossas vidas, quando nós estamos sem esses alicerces, sem esses muros de proteção, nós também ficamos vulneráveis, nós ficamos também inseguros, porque a nossa vida, às vezes, em algumas áreas, está também em ruínas. E nessas semanas que passaram, nós aprendemos algumas coisas importantes sobre a reconstrução na nossa vida. Coisas que precisamos aplicar, precisamos experimentar, para que de fato essa reconstrução não seja apenas um projeto bonito, um projeto feito no papel, mas seja de fato algo concreto, algo que venha acontecer na nossa vida. E por isso é muito importante não apenas você conhecer os princípios, mas aplicar esses princípios. Porque na verdade muitas vezes nós conhecemos e sabemos, e até no momento da celebração, nós nos emocionamos e achamos, não, eu vou começar a viver dessa forma. Eu vou aplicar isso na minha vida. Mas aí saímos daqui, vamos para a nossa casa, nos envolvemos outro dia com tantas atividades, e voltamos àquela rotina normal, àquela rotina do dia a dia, e aí aquilo que nós aprendemos não aplicamos, e aí não faz efeito. O que faz efeito de fato é quando nós experimentamos, aplicamos. E por isso, sempre quando você ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem, ler algo de Deus na sua vida, você precisa colocar em prática rapidamente. Tomar alguns passos, algumas atitudes logo em seguida. Porque senão aquilo vai ficar no passado, vai ficar no esquecimento e você vai voltar a viver a mesma vida, fazendo as mesmas coisas. E aqui, Neemias, então, logo ele soube da situação de Jerusalém, já começou a praticar e começou a fazer. E foi isso que nós estamos aprendendo ao longo dessa caminhada, coisas que Neemias fez e que nós podemos fazer na nossa vida. E aqui, no texto que eu vou ler novamente, vou ler outros versos, na verdade, vai nos apresentar também outros princípios para que nós possamos reconstruir a nossa vida. E o primeiro deles nessa noite é lute contra os inimigos externos que aparecerem. Você já sabe sobre esses inimigos que apareceram ali na vida de Neemias, mas Neemias capítulo 4, verso 1 diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Então depois que Neemias já tinha feito muitas coisas, depois que ele havia orado, depois que ele havia visto Deus agindo, agora talvez ele pensasse que fosse o momento de reconstruir sem nenhum problema, que todas as coisas iam bem. Parecia que naquele momento não haveria mais problemas, afinal de contas,
Ele orou, Deus abençoou, Deus abriu as portas, mas nesse momento, nesse exato momento, surgem vários problemas. E é isso que acontece conosco também. Falei um pouco disso em uma dessas semanas atrás. Quando nós pensamos que está tudo bem, quando pensamos que as coisas vão dar certo, que nada vai dar errado, porque já aconteceram muitas coisas erradas, e agora há um princípio das coisas darem bem, surgem muitas dificuldades. São coisas que acontecem que muitas vezes fogem do nosso controle, da nossa alçada. Coisas que nós não temos como dar conta, mas dão errados. Aqui, por exemplo, fala, não nesse texto, mas em outros textos, falam de várias pessoas que se levantaram contra. Pessoas que tinham influência sobre outras pessoas. Sambalate, por exemplo, que era governador da Samária. Tobias, que era governador da região de Amon. Gesem, que era outro, que se levantou contra também, que era governador da região de Gósen. E por uma questão política, eles não queriam que Jerusalém se levantasse, que Jerusalém se reerguesse, que Jerusalém fosse reconstruída. Então, além da inimizade declarada deles para com Neemias, também eles começaram a zombar, começaram a escarnecer. E você vê isso no capítulo 4 de Neemias. No verso 7, esse texto que nós lemos, agora, diz aqui que eles ficaram furiosos. No verso 8, diz que eles estavam dispostos a atacar, a causar confusão no meio do povo. Mais à frente, no verso 10, eles diziam e escarneciam dos judeus, dizendo que os judeus eram muito fracos. Mais à frente, no verso 11, eles queriam se misturar ao povo e atacando por todos os lados. Tudo isso mostrando essa oposição que se levantava contra a reconstrução de Jerusalém. Agora, preste atenção numa coisa. Todas as vezes que você quer começar a reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família, reconstruir alguma área da sua vida, você vai encontrar oposição, não tem jeito. Muitas pessoas não suportam a reconstrução de uma vida. O diabo se levanta contra também. E ele vai tentar barrar de qualquer forma essa reconstrução. E às vezes, esses opositores não são pessoas desconhecidas, pessoas distantes, não. Às vezes são pessoas de perto. São pessoas da casa, são pessoas da igreja, são pessoas do trabalho, são pessoas muito próximas. Então preste atenção nisso, que todo projeto de reconstrução te coloca no campo de batalha. A revolta no inferno, quando você resolve reconstruir a sua vida, quando você resolve reconstruir a sua família. Porque esse é o objetivo de Satanás, ele está fazendo exatamente a sua função, que a Bíblia diz que é matar, que é roubar e que é destruir. E causar confusão, e às vezes consegue causar confusão na nossa vida. Neemias, por exemplo, aqui encontrou então oposição naquele projeto de reconstrução, porque Sambalate, Tobias, eles não gostavam daquela reconstrução dos muros ali de Jerusalém, e eles foram tomados de ódio muito grande. E assim acontece até hoje. Quando você está reconstruindo a sua vida, os Sambalates, os Tobias desse tempo, também se levantam contra. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo também fala desse ataque. Mas ele fala também da forma que Deus age em nossa vida, da vitória que nos é dada através de Cristo. Olha só o texto de Romanos, que é um texto belíssimo. Quando você chegar na sua casa hoje, lê esse texto. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, mas leia todo o capítulo. Mas do verso 31 ao 39 fala de uma vitória. Fala das coisas que poderiam nos atrapalhar, mas fala da vitória que nós podemos alcançar. E diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa a enumerar algumas coisas: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aqui está falando dessa oposição que nós enfrentamos. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer obra da criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Mas é impressionante como as forças do inferno vêm quando começamos a reconstruir. Neemias capítulo 4, verso 12, diz assim: os judeus que moravam perto deles 12 vezes nos preveniam: para onde quer que vocês se virarem, saibam que serão atacados por todos os lados. É a oposição que vem, é o enfrentamento que nós passamos. Quando você tem um projeto de Deus na sua vida, as forças malignas vêm tentando destruir. E às vezes colocam coisas no caminho para você desviar do foco, desviar da atenção, desviar daquilo que Deus tem para você. Às vezes você compartilha um sonho, você compartilha um projeto, e aí vem alguém e coloca um balde de água fria, dizendo: olha, isso é muito difícil, você não vai conseguir, ou dificilmente você conseguirá isso. E o grande problema de tudo isso é que às vezes nós damos ouvidos a essas vozes. E acreditamos naquele momento que é mesmo impossível alcançar aquele projeto, que é impossível alcançar aquele sonho. Mas precisamos, meus irmãos, trazer na nossa mente e no nosso coração a mesma palavra que Neemias teve naquela oportunidade, naquela ocasião, quando ele disse no verso 20, o nosso Deus lutará por nós. Então, quer reconstruir a sua vida? Quer reconstruir alguma área da sua vida? Lute contra os inimigos externos que aparecerem. Esse é outro princípio aqui que Neemias aplicou na sua vida. Mas outro princípio é a superação do medo. Você precisa aprender a vencer, a superar o medo. Capítulo 4, Neemias, verso 2, a parte B, diz assim: na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, Sambalate disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? O medo, na verdade, meus irmãos, é um sentimento universal, um sentimento democrático. Ele alcança todas as pessoas de todas as camadas sociais, de todas as camadas econômicas. Alcança pessoas de todas as idades, de todos os credos religiosos. Na verdade, é impossível nós passarmos por esse mundo sem enfrentar o medo. Tem gente que tem medo de coisas normais da vida, coisas comuns da vida, coisas pequenas da vida. Tem gente que tem medo do escuro, outras pessoas do claro. Tem pessoas que têm medo de lugares fechados, outras já têm medo de lugares muito abertos. Tem gente que tem medo de casar, outras pessoas têm medo de ficar solteiros. Tem gente que tem medo da morte, outros, no entanto, têm medo da vida. Mas o fato é que cada um de nós enfrenta algum tipo de medo, e nós enfrentamos na nossa vida medo. Mas a questão não é aquilo que nos coloca medo, mas a questão é como nós podemos vencer esse medo. E essa questão do medo, ou de vencer o medo, ela está repleta na Bíblia. A Bíblia fala muito tempo, muitas vezes, sobre essa possibilidade de vencermos o medo. A ordem não temas está repleta na Bíblia, porque Deus que nos criou, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe como nós muitas vezes somos vulneráveis, Ele sabe que nós somos suscetíveis a medos, a fobias. E por isso, várias vezes, a palavra de Deus vem nos advertir: não temas, não temas, não temas. Deus, através do profeta Isaías, ele traz uma palavra sobre esse assunto muito forte. Isaías capítulo 43, verso 1 ao verso 3, assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Somos de Deus, meus irmãos. Pertencemos a Deus, fomos criados por Deus. Foi Ele que nos fez. Nós somos do jeito que somos, porque Deus fez assim. E Ele continua dizendo: quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Palavra de Deus para nós. E há uma coisa fundamental nesse texto que eu acabei de ler aqui. É que você não é produto do acaso, você é criação de Deus, é obra-prima de Deus. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Portanto, você tem valor para Deus e Ele cuida de você. E por isso você pode vencer o medo. Por isso você não precisa se sucumbir diante das ameaças, diante do medo. Só que Satanás, meus irmãos, ele quer colocar na sua mente que você é uma pessoa fraca. Porque ele sabe que o medo te paralisa. Agora, se você tem coragem, você avança.
Mas se você fica com medo, você estagna. Olha só o que aconteceu com o povo que saiu lá do Egito, caminhando para a terra de Canaã. Lá em Números capítulo 13, quando Moisés mandou algumas pessoas olharem a terra de Canaã, olha o que diz o texto. Também eles foram ali, viram a situação da terra, e diz assim: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, se diminuíram. Deus mostrou uma promessa, Deus mostrou a terra, Deus deu a direção, eles foram lá, viram lá as plantações, os cachos de uvas, mas viram pessoas ali que não eram gigantes, mas um pouco maior que eles, e disseram: ó, também vimos ali gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Se viram dessa forma. E daí no capítulo 14, verso 1 de Números, assim: então toda a congregação levantou a voz e chorou em alta voz naquela noite. Esse relatório, essa palavra, trouxe tanto desânimo a uma geração toda, uma nação toda, que eles começaram a chorar. Imagina aquela multidão levantando a voz, chorando de medo, porque não conseguiram avançar. Com os discípulos de Jesus também aconteceu um momento dessa forma. Eles estavam atravessando lá o mar da Galileia, Jesus estava lá no barco com eles. Jesus, cansado, deitou para dormir. E ali houve um vendaval, ondas fortes, levava o barco de um lado para outro. Jesus estava ali com eles, mas um medo paralisante tomou conta do coração daqueles discípulos. E eles foram lá, acordaram Jesus e disseram: mestre, nós estamos perecendo, o Senhor não se importa. É isso que acontece também, porque o medo, ele nos paralisa, o medo tira o foco, tira a visão, o medo nos limita, o medo tira a nossa motivação, o medo tira a fé também. E nós não podemos ser um povo passivo ao medo, mas preciso reagir. Olha o que diz o salmista do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores avançarem contra mim para me destruir, eles é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército, olha só, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Essa é uma palavra de alguém que confia em Deus, que sente medo sim, mas sabe que Deus é maior, sabe enfrentar esse medo. Então, quer reconstruir a sua vida? Quer reconstruir alguma área da sua vida? Primeiro é lutar contra os inimigos externos, e segundo é superar o medo. Mas também, o terceiro princípio para reconstruir a vida é empunhar as armas espirituais. Neemias capítulo 4, verso 13, diz assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Ou seja, o povo estava preparado, estavam com as armas de guerra, de batalha. E nós temos a arma mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. Você tem nas suas mãos a arma mais poderosa, e é com ela, aliás, que Deus vai te abençoando. E Deus vai nos dando vitória, e Deus vai dissipando tudo. A Bíblia fala sobre a palavra de Deus no Salmo 119, diz assim: os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Salmo 119, verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Você tem essa palavra em suas mãos, você tem a arma, e precisamos usar essa arma. A defesa da sua vida, meu irmão, está na palavra de Deus. A defesa da sua família está na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, fala sobre essa armadura espiritual. No verso 10 diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É no poder de Deus. Uma pessoa não pode fortalecer-se em si mesma. A nossa força não vem de dentro, mas vem de Deus. E todo esse poder de Deus está à nossa disposição. Portanto, não há cristianismo sem poder, meus irmãos. Não há evangelho sem poder. E esse poder que Deus disponibiliza a cada um de nós, quando nós usamos as armas espirituais. O apóstolo Paulo fala também sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
E o apóstolo Paulo também em Efésios fala dessas armas espirituais que nós temos à disposição, que são poderosas em Deus. Efésios 6 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além de tudo, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, com toda súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos. Que fala da verdade, fala da couraça da justiça, fala calçando com o sapato da pregação, escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração, orando em todo o tempo. Mas não adianta apenas conhecer essas armas, como eu disse no início. Não adianta conhecer todas essas coisas da Bíblia, mas não usar, não colocar em prática. Então empunhem as armas espirituais se você quer reconstruir a sua vida, alguma área da sua vida. Porque reconstruir é preciso. E todos nós, homens e mulheres, precisamos reconstruir algo na nossa vida. E por isso que Neemias faz essa convocação, no capítulo 2, desse texto que nós lemos no início. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. E depois no verso 20 diz assim: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós então recomeçamos a reconstrução. Neemias ali, ele então incentiva os oficiais, o seu povo, a reconstruir os muros. E o mais importante desse relato que ele deu foi que Deus tinha sido bondoso para com ele. E depois então vieram os opositores, mais opositores, e mesmo assim, Neemias continua essa mesma declaração: o Deus dos céus nos dará bom êxito. Meus irmãos, Neemias não tinha mais o que temer, porque ele cria no poder e na bondade de Deus. Ele sabia que aquela reconstrução, embora tivesse opositores, mas a reconstrução era uma questão de tempo, que ia acontecer, porque Deus estava nesse negócio. Era Deus que estava na frente. E o que você precisa entender também na sua vida é que nenhuma reconstrução acontece sem que você creia que Deus é poderoso para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a história da sua família. Não vai acontecer nada se você não crer dessa forma, de que Deus pode de fato mudar a sua vida, mudar a sua história, pode transformar a sua vida, pode transformar a tristeza em alegria, pode transformar a amargura em esperança, pode transformar o fracasso em vitória. Então essas coisas nós precisamos entender, meus irmãos. E tudo o que Deus começa na vida, a Bíblia diz que Ele dá sequência. E é absolutamente seguro que será concluído. E eu quero concluir essa palavra lendo Filipenses, capítulo 1, no verso 6. Quando diz aqui que tudo aquilo que Deus começa em nossa vida, Ele conclui. Diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus não tem uma obra inacabada. Deus não começa uma reconstrução e para pela metade. Então, não importa aquilo que esteja destruído na sua vida, se Deus começou a reconstrução, Ele vai concluir. E essa que eu quero trazer nessa noite para você. Mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte nesta noite é lutar contra os inimigos externos que aparecerem. A sua parte nessa noite é superar, é vencer o medo. Ele pode aparecer, ele vai aparecer, mas é superar. E também empunhar as armas espirituais e usar essas armas espirituais. Que Deus abençoe. E que Deus possa acrescentar aquilo que Ele precisa acrescentar da palavra dEle na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos cantar essa canção que tem nos acompanhado. Amém, Jesus.
determinei em meu coração. Tenho mundos para reconstruir. Amém, Senhor. Dessa obra eu não abro mão. Como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que vou construir, reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Aleluias. Amém, Senhor. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Já determinei em meu coração. Tenho muros pra reconstruir. E dessa obra eu não abro mão. E dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Aleluias. Meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Amém, Senhor. Segundo a boa mão do meu Senhor. Segundo a boa mão do meu Senhor. Amém, Jesus. Sabe, meus irmãos, nós temos muitas coisas para reconstruir. Eu tenho coisas que eu preciso reconstruir na minha vida, na minha família. E nós cantamos essa canção que nós podemos reconstruir os sonhos, reconstruir famílias, reconstruir coisas que foram destruídas, reconstruir o amor. E eu quero orar por isso com você. Quero convidar o Marquinhos para orar por nós. Eu quero convidar você que tem algo a reconstruir na sua vida, tem que colocar diante de Deus alguns propósitos nesta campanha de oração. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar, nós vamos nos ajoelhar aqui à frente e vamos orar a Deus, pedindo que Deus continue fazendo essa obra de reconstrução na nossa vida. Às vezes nós até tentamos reconstruir, mas vamos pela nossa força e não alcançamos, não conseguimos. Mas quando nós vamos com Deus, segundo a boa mão do nosso Deus, nós conseguimos essa reconstrução, porque Deus está conosco. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Se você puder ajoelhar, se ajoelha. Se você está aqui na frente ou aí no banco, se não puder ajoelhar, pode ficar sentado ou pode ficar em pé, tá? Mas nós vamos aqui, eu vou me ajoelhar aqui também.
Senhor Deus, ó Pai, obrigado por estarmos aqui no Teu templo, ó Deus. Amém, Jesus. Nós possamos, ó Pai, sair daqui transformados pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Zildo, pelo ministério, ó Pai, pelas visões que Tu tem dado para o Teu servo, ó Pai, na direção desta igreja. Esteja abençoando seus familiares, ó Pai, a sua filha na Bahia, seu filho na Argentina, ó Deus. Amém, Jesus. Esteja sustentando o emprego deles, ó Pai, o estudo do reino, ó Deus, a vida espiritual. Toma, Senhor Deus, a vida de cada família aqui presente, aqui representada, ó Pai. Amém, Jesus. Tu sabes, ó Pai, o quanto necessitamos da Tua proteção, quanto necessitamos do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Não somos nada sem Ti, ó Pai, e sabemos da necessidade que temos de nos aproximar do Senhor, de estar diante do Senhor, de depender de Ti, ó Pai. Precisamos aprender a depender do Senhor, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem projetos para nossas vidas, que o Senhor tem vitórias reservadas para nossas vidas, ó Pai. Amém. Sabemos que o Senhor tem nos usado, tem usado essa igreja para proclamar o Teu Evangelho, ó Deus. Toma, Senhor Deus, cada enfermo em Tuas mãos, ó Pai. Portas de empregos que foram fechadas, ó Pai. Estudos, ó Pai, faculdades que precisam ser abertas para os jovens, ó Deus. Ó Deus, abençoa. Pai, saúde precisa ser restabelecida, ó Pai. Vidas nessa igreja estão tratando de câncer, ó Pai, tratando de depressão, ó Pai. Ó Deus. Entra com o Teu poder, com o Teu Espírito. Nós sabemos que Tu és os médicos dos médicos, ó Pai. Amém, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem algo precioso reservado para nossas vidas, mesmo diante das dificuldades, das batalhas, ó Pai. Que nós possamos permanecer firmados no Senhor, ó Pai. Amém, Jesus. Sabendo que o Senhor tem o de melhor para nossas vidas, ó Pai. Ser com essa igreja, ó Pai. Ser com nossas vidas, com os pedidos que aqui estão sendo levados ao Teu altar, ó Pai. Amém. Nós sabemos que as nossas orações, elas são recolhidas em odres de ouro, ó Pai. E que no tempo do Senhor, ó Pai, o Senhor há de responder uma por uma, ó Pai. Amém. De acordo com aquilo que Tu tem vontade para a nossa vida, ó Pai. Não é o nosso querer, nem a nossa vontade, ó Pai. Mas que o Senhor seja soberano sobre as nossas vidas. E que no momento do Senhor, ó Pai, o Senhor possa dar a resposta para cada petição, ó Pai, para cada pedido, ó Deus. Amém. Toma esta igreja em Tuas mãos, ó Pai. Amém, Jesus. Toma a diretoria desta igreja em Tuas mãos. As decisões hão de ser tomadas, ó Pai. Esteja preparando, ó Pai, o pastor de jovens que há de assumir esse rebanho, ó Deus. Amém, Jesus. Para completar o Teu ministério aqui, ó Pai. Esteja dando providência, tocando no coração do Teu servo. E que a gente possa entender, ó Pai, a Tua vontade para este momento, para este tempo, ó Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Leva-nos para os nossos lares, continue abençoando a nossa semana, ó Pai. Que a gente possa permanecer firmado em Ti. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, ó Pai. Amém. Ó Deus. Amém, Senhor. Amém.